Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Talks da Log School. Bom, hoje nós vamos falar de uma ferramenta também extremamente importante, usada aí nos ambientes organizacionais, né, que é a ferramenta 5W1H ou 5W2H, né? Aí depende do nível, né, que você quer chegar para descrever um problema, mas geralmente só esse 1H aqui já é o suficiente para você ter uma descrição detalhada, né, do seu problema. Então, cada uma dessas letras, né, que a gente vai ver, nesse 5W, esse 1H, representa uma palavra em inglês, né, e para fazer algum tipo de ação que, ao final dessas ações, você vai chegar numa descrição mais detalhada de um problema. Então, você parte de um problema que a princípio, você tem pouca informação, para você ter uma descrição maior, até para você definir um objetivo de maneira mais eficaz. Então, olha lá, esse 5W1H, o primeiro W aí é de what, né? Significa o que aconteceu, né? Significa o que, né? O que aconteceu? Se eu estou pensando num problema, né? O que aconteceu, né? O que foi esse problema, né? Seria isso, né? O outro W, que é o when, vem de quando, né? Quando ocorreu o problema? O outro W é o who. Quem relatou? Né? Quem foi a pessoa, quem relatou, quem descobriu o problema? O outro W é o where, onde ocorreu, né? Qual foi o local que ocorreu o problema? Em qual operação, em qual local da sua instituição, né? Dentro do processo que você trabalha. O which, qual a frequência, né, que esse problema vem ocorrendo, né? Se for um problema que vem ocorrendo de maneira aí, constante, né? Qual é a frequência que está acontecendo? Acontece na parte da manhã, acontece na parte da tarde, né? How, como ele se evidencia, né? Como se evidencia esse problema? Então, o objetivo é justamente você responder essas 6 perguntas para você ter uma visão melhor do problema e saber descrevê-lo de uma maneira mais eficaz. Então, lá. Então, para que serve? É uma técnica de questionamento utilizada para descrever todos os detalhes de uma situação ou problema e identificar o fenômeno. Então, ele é justamente para detalhar. Então, é uma ferramenta para detalhar o problema, né? Não é uma ferramenta para você, eu quero entender o problema. Não, para entender o problema é uma outra ferramenta. Agora, se você quer detalhar esse problema, descrever melhor esse problema, a ferramenta é essa aqui. Ponto-chave: cuidado da sua aplicação. Levantar informações suficientes respondendo 6 principais questões para se determinar o que precisa ser feito e quando será feito, né? Então, o objetivo é justamente você conseguir levantar os dados suficientes. Se você não consegue de imediato, né, levantar todos os dados que você precisa para responder todas essas perguntas, para você ter uma descrição mais detalhada. Senão, se você não levanta isso, você vai chegar e não vai conseguir responder todas as perguntas e vai ficar faltando alguma coisa nessa sua descrição. Utilizar auxílios gráficos e visuais, fotos, desenhos, esquemas, a fim de facilitar o entendimento. Então, quando você for descrever, né, o problema, né, respondendo essas perguntas, você pode utilizar de auxílios, né, de esquemas, né, de fluxogramas, de uma folha de operação, de uma foto que foi tirada do problema, né, de uma foto do local que aconteceu o problema, de uma foto do produto com o problema. Você pode utilizar de uma filmagem, né, você pode usar de vários artifícios para poder conseguir responder de maneira adequada essas perguntas. Então lá, descrevendo um pouquinho mais cada uma delas, né? Esse o que, né, que é o what, o que aconteceu, o que eu tenho que responder aqui? Que produto estava em processo, né? Que material foi utilizado? Qual era a dimensão, né? Então, eu estou perguntando perguntas a respeito do produto em si que aconteceu o problema, né? Perguntas em cima dele. Então, esse é o objetivo de você tentar achar essa melhor resposta aí baseado no que aconteceu. Quem? Quando eu faço a pergunta quem, o que eu estou querendo saber mais, né? Eu estou querendo saber o quê? Acontece com operadores específicos? Será que acontece só com determinados operadores que trabalham só à tarde, por exemplo, né? Acontece em turnos específicos?
né? O problema é reconhecido apenas por algum ou por todos. Então, será que esse problema acontece só num turno, acontece somente com determinadas pessoas? Todo mundo já viu esse problema? Então, quando você pergunta quem, realmente você quer saber quem, né, identificou o problema, mas também você quer saber se esse problema já foi identificado por outras pessoas, em outros turnos, né, em outros dias, né? Eu vou falar no mês passado, a semana passada aconteceu, né? Foi operadores diferentes que pegou, então é importante você levantar isso aí. Quando? Então, quando você pergunta o quando, o que você tem que buscar responder, né? Quando foi constatado o problema? Era início, fim de processo, né? Aconteceu antes, depois de um setup, que horas ou dia ou período. Então, tudo isso aqui são perguntas que estão norteando essa resposta que seria do quando, né? Então, você responder quando que aconteceu, o dia, a hora, né? Se aconteceu no início do turno, no final do turno, é importante saber, talvez numa troca de turno, né? Talvez o operador estava com pressa assim de ir embora, teve uma troca de turno, aí foi desatento, aconteceu o problema, né? Se for um problema de mão de obra, né? Se foi depois de um setup, né? Um setup nada mais é do que a troca, né? Um produto está sendo produzido um produto, eu vou entrar um outro produto na linha, então quando eu fiz essa troca de produto, que a gente chama de setup, talvez não seguiu todos os padrões, aconteceu o problema. Então, o quando foi justamente nessa fase, né? Que horas, né, do dia. Então é importante, tudo isso você pode levantar nessa palavrinha quando. O where, que é onde, né? O que eu quero saber dentro desse where, né? Onde foi verificado o problema, né? Em qual local específico da planta, do processo aconteceu esse problema? Em qual operação, né? Vamos falar assim. Onde é gerado o problema, né? Qual etapa do processo, né? Onde no equipamento ou no produto foi identificado o problema, entendeu? Então você pode identificar dentro desse onde, você pode falar até em qual parte, né, por exemplo, da máquina que faz aquela etapa do processo, em qual parte, por exemplo, que ela danificou o produto, por exemplo, você consegue, se foi um defeito assim, por exemplo, você consegue mostrar em qual parte do equipamento ou com qual parte do processo que gerou aquela danificação no produto. Então, tudo isso pode ser respondido onde? Qual? O problema acontece aleatoriamente ou com frequência definida? Então, você vai responder aqui nesse qual, e se ele acontece, é um problema esporádico, né? Ou é um problema que acontece, vem acontecendo aí, 1, 2 problemas todo dia, né? É um problema está mais contínuo, né? O problema está acontecendo, mas o pessoal está meio fazendo vista grossa, ou é um problema que nunca aconteceu e já aconteceu, matou várias peças, por exemplo, de uma vez. Então a gente fala que foi uma coisa aleatória, né? Então que fica fácil visualizar, né? Qual andamento ou fisiologia tem esse fenômeno, né? O fenômeno é mais frequente na segunda-feira, o fenômeno é mais frequente no sábado, o fenômeno é mais frequente num determinado turno. Então, qual que é essa frequência, né? Então, tudo isso você pode responder no qual e o como. Como estão as condições operacionais em relação ao padrão, né? Quantas vezes o fenômeno se manifestou? Então, esse como você vai fazer justamente esse comparativo referentes, por exemplo, essa teoria, né? Eu estou respeitando, né, as condições operacionais padrão, quantas vezes ele se manifestou, né, por exemplo. Então, tudo isso eu posso responder no como. Aqui, dando um exemplozinho rápido da utilização dele, por exemplo, né, um projetor aqui. Aí eu tenho a descrição do problema, geralmente o pessoal vai lançar só um mini descritivo, né? Por exemplo, aqui, lâmpada do projetor queimou. Você não tem mais nada do problema. Então, o objetivo de você usar o 5WH é você realmente descrever melhor esse problema, eu ter mais informação. Eu tendo mais informação, eu consigo definir um objetivo de maneira mais assertiva e eu consigo partir para outras etapas, utilizar outras ferramentas de maneira também mais assertiva. Então aqui, fazendo uma análise do WH desse exemplo simples, qual, né? O que, né? O primeiro, what? Lâmpada do projetor. Então, a descrição do problema é a lâmpada do projetor queimou. O que seria o que? O que é a lâmpada?
a resposta é essa, a lâmpada do projetor. Quando? Quando que aconteceu o problema? Ao ligar o equipamento. Né? Onde? Aí quando eu faço a pergunta onde, esse onde você pode responder várias coisas. Onde no processo aconteceu, onde no produto aconteceu, você pode responder. Aqui no caso, a resposta é no produto, tá vendo lá? Borda de incandescência da lâmpada. Então, aquela borda que gera incandescência da lâmpada, ela se rompeu, gerando a queima, né? Who, quem? Independente da habilidade. Então, qualquer pessoa que poderia ter ligado o equipamento podia ter queimado com ela. Então, eu estou respondendo que não tem nada a ver com o operador. Qualquer pessoa poderia ter acontecido isso. Which, de repente, repetidamente. Então, é um problema aleatório, né? Ele acontece de maneira inesperada. E how, a lâmpada queimou 5 vezes em 6 meses. E as lâmpadas estão durando uma média de 10 horas. Então, aqui no how, você descreve um pouquinho mais do produto em si, né? De uma média, por exemplo, que o problema vem acontecendo, né? Então, quando você utiliza a ferramenta, dessa pequena frase que tinha aqui, ó, lâmpada do projetor queimou, você só tinha essa informação. Por exemplo, você vai chegar numa reunião lá, gente, o problema é a lâmpada do projetor queimou. E aí, o pessoal vai ficar assim, e aí? Então, agora se você chega com essa informação assim, ó, você vê que é diferente. Aí eu chego assim, ó, ao ligar o projetor, a borda incandescente da lâmpada queima. Isso ocorre de repente e repetitivamente. 5 vezes em 6 meses, com a média de vida útil da lâmpada de 10 horas. E aconteceu com várias pessoas. Então, você chega com muito mais informação sobre o problema, né? Que fica muito mais fácil da equipe aí conseguir trabalhar com ele, né? De propor um objetivo para ele, fica muito mais assertivo, né? Então, o final do 5W1H, ele nos dá a descrição do problema, ou fenômeno, beleza? Não o entendimento dele, mas ele nos dá uma descrição melhor do que aconteceu. Tranquilo? Então, senhores, chegamos ao final desses talks aí. Siga-nos aí na nossa página, né? www.logschool.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos, né? Na área de qualidade, na área de logística. Se você quer saber mais sobre essa ferramenta e outras, né? Fique à vontade de saber mais no nosso curso, né, de metodologia e análise e solução de problemas, ou o nosso curso de Kaizen, onde a gente descreve melhor, dando exemplos, né, exercícios, né, uma visão mais ampla aí do que vem a ser cada uma dessas ferramentas que são utilizadas na solução de problemas. Siga-nos nas redes sociais. Um abraço.